Olá, Alex aqui novamente, e nesse vídeo eu vou te ensinar, eu vou revelar todos os segredos que Jacó utilizou para prosperar. Mas antes, confere se você não é inscrito no canal e já dá aí um joinha, pois isso ajuda muito a distribuir o nosso conteúdo. Jacó, ele é a tipologia perfeita de um homem que prosperou. Por que Jacó ele é a tipologia perfeita? Porque Jacó ele começa a sua jornada no fundo do poço, pois ele é expulso da sua terra, ele é expulso da sua casa, ele começa literalmente no fundo do poço, como a maioria dos brasileiros. E aí, Jacó ele busca ajuda do seu tio Labão, e quando chega lá, o seu tio é um explorador. Então, se você está sendo explorado no seu trabalho, fica ligado, porque esse vídeo também é para você. Eu quero começar a nossa leitura em Gênesis, capítulo 31, tá? Gênesis, capítulo 31, versículo 38, tá? Eu vou começar a nossa leitura bíblica e eu vou aqui revelar todos os segredos, tá? Todos os segredos que fizeram Jacó prosperar. O primeiro segredo que fez Jacó prosperar é ele entender quem ele é, tá? Entender quem ele é em Deus. Quando Jacó está no fundo do poço, ele faz uma aliança com o Senhor. Então, primeiro ponto, fazer uma aliança com Deus. Qual é o segundo ponto? O que Jacó fez para começar a prosperar? Jacó foi procurar um trabalho. Jacó começou a trabalhar. Então, assim, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Jacó era como se fosse um príncipe lá naquela região ali. E ele vai trabalhar cuidando de ovelhas, ou seja, ele deixou de ser, por exemplo, um príncipe para ser um trabalhador normal. E olha só no versículo 38, ó. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Então, olha o primeiro segredo, tá? Jacó, ele trabalhou como se fosse para o Senhor, entendeu? Porque, ó, ele não comia, tá, os carneiros do rebanho do seu chefe, do seu sogro. Ele comia do seu próprio rebanho. Então, assim, olha a fidelidade. Ou seja, ele cuidava das ovelhas, do rebanho, como se fosse para o Senhor. Então, quando você tá trabalhando, você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Fazendo dessa forma, você certamente vai prosperar. Olha, versículo 39. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requerias. Ou seja, se alguma ovelha se perdia, ele tirava das suas próprias ovelhas e dava para o seu sogro. Ou seja, ele era muito fiel a Deus e muito fiel ao seu sogro. Agora, ó, tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Olha esse código aqui, gente, ó. Olha esse código. Ele trabalhou durante 20 anos. Ou seja, quantos anos você tem? Você tem 40 anos? Você tem 30 anos? Você tem 50 anos? Se você tem 50 anos, você consegue trabalhar com intensidade até 70. Se você tem 40, você consegue trabalhar com até 60. Ou seja, se você tem 30, você tem aí muito tempo para trabalhar. Em 20 anos, em 10 anos, tudo pode mudar. Então você não pode parar, você não pode parar, você não deve parar.
Independente da sua idade, se você tem 60 anos, cara, em 10 anos tudo pode mudar, em um ano, em um dia Deus pode mudar a tua história, então não para, não perca a esperança, não perca. Jacó trabalhou 20 anos. Eu vou aqui começar a recapitular. Vamos lá, primeiro ponto, aliança com Deus. Segundo ponto, um propósito muito bem definido. Por quê? Ele trabalhou pelas filhas de Labão, ou seja, ele tinha um propósito. Então, primeiro ele trabalhou pelas filhas, depois trabalhou pelo seu rebanho. Então, você tem que ter um porquê ou porquê muito bem definido. Qual é o seu porquê de fazer o que você está fazendo? Qual é o seu porquê de continuar? Qual é o seu porquê? Se o seu porquê for para a glória de Deus, certamente você vai avançar, você vai prosperar. Outro ponto bem importante é que você tem que saber, tá? Você tem que saber que você merece prosperar, que você merece prosperar em Deus. Você tem que saber que existe, eu digo que existe um ponto, um lugar que Deus preparou para você, que eu chamo de terra prometida. Deus deu para Israel uma terra prometida, que manava leite e mel. Então existe um lugar de prosperidade, tá? Quando eu digo prosperidade, não confunda, tá? Não confunda com riqueza, tá? Não confunda prosperidade com riqueza. Não tenho nada contra a riqueza. Só que as pessoas, elas confundem prosperidade com riqueza e confundem prosperidade com pobreza. Ou seja, elas misturam, tá? Não existe prosperidade sem qualidade de vida, sem segurança financeira. Não existe hoje no Brasil. Se você hoje não tem uma condição de ter um plano de saúde, de colocar os seus filhos em um bom colégio, isso não é prosperidade. Se você continuar achando que isso é prosperidade, você nunca vai alcançar o próximo nível. Você não vai alcançar o próximo nível. Por quê? Se você ficar doente hoje, o que vai acontecer? Você vai para onde? Vai procurar qual hospital? Você vai ver que os apóstolos ficaram doentes, os servos ficaram doentes, precisaram de médicos. Timóteo tomava vinho por causa ali do seu estômago, um copo de vinho por dia. Então, o Senhor sabe que você precisa de todas essas coisas. Diz, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas. Tudo que é necessário, o Senhor sabe que você precisa. Agora, se você não sabe, você não vai alcançar. Jacó, ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia de onde ele veio. E você é descendente de Abraão. Então, se você sabe que você é descendente de Abraão, é meio caminho andado. Voltando aqui para o texto, para a gente dar continuidade. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Olha só, qual é o segredo? Não é que todo mundo tem que empreender, tá? Não é que todo mundo tem que empreender. Por exemplo, tem pessoas que que conseguiram ter uma boa base escolar e hoje conseguem ganhar bem. Servidores públicos, engenheiros, pessoas que conseguem hoje viver bem. Esse tipo de pessoas, se não quiser evoluir mais, elas conseguem ter ali uma vida boa, elas conseguem, com uma administração financeira, encontrar ali uma prosperidade, um local de terra prometida. Mas se você não teve uma boa base, se você não tem um bom salário, dificilmente você vai conseguir alcançar esse lugar que o Senhor prometeu aqui na terra. Por quê? Porque o teu salário não é compatível com esse lugar. E aí você tem que fazer o que Jacó fez. O que Jacó fez? Jacó começou a trabalhar no emprego convencional, trabalhando ali para o seu tio. Foi trabalhando. Chegou um ponto, ele falou, agora eu tenho que ter o meu rebanho, agora eu tenho que evoluir. Ou seja, ele continuou trabalhando para o seu sogro e tio, e ele foi montando ali o seu rebanho, Então, se hoje você não tem, tá? Se hoje você não tem um bom salário, de repente você tem um bom salário, mas não sabe administrar. Se esse é o seu caso, no final do vídeo eu vou deixar aqui um link para você, tá? Mas se você não tem um bom salário, o que é um bom salário, gente? Hoje no Brasil, um bom salário é acima de, vamos dizer assim, acima de 3 mil reais. Porque abaixo disso, dificilmente você vai ter uma qualidade de vida. Mas
Jacó ele entendeu. Então o que ele fez? Ele estava trabalhando para o seu tio e ele começou a empreender por fora. Esse é um dos segredos, tá? Esse é um dos segredos. Não é que você precisa largar tudo para empreender. Não, você pode começar por fora. Você pode começar por fora. Agora, faz aqui uma matemática rápida. Uma matemática rápida. Imagine se você tivesse juntado R$200 durante 20 anos. Quanto que você ganhar, quanto que você teria hoje no banco? Certamente aí você teria aí uns 20 a 30 mil, 20 mil reais mais ou menos, 20 mil reais aí, na verdade 40 mil reais. Isso ia te dar uma paz, uma prosperidade, ia te dar tranquilidade para prosperar ainda mais, ok? Então é sobre isso que eu estou falando, é sobre você entender a vontade de Deus para a sua vida e aprender a prosperar. Vamos continuar aqui, ó. Se Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não forem comigo, por certo me despedireis. Ou seja, ele não abria mão de estar com o Senhor, tá? Então esse foi o segredo de Jacó, tá? Esse foi o segredo de Jacó. Ele sabia quem ele era, ele sabia onde ele queria chegar, ele tinha um porquê muito bem definido, ele tinha um plano montado, tá? Ele tinha um plano montado. E a minha pergunta é, você sabe prosperar? Você já tem um plano? Se você tem um plano, continua. Se você não tem um plano, eu preparei um plano para você prosperar. Eu preparei um curso de inteligência financeira para você realmente sair do zero, para você zerar suas dívidas e para você prosperar. Eu vou te mostrar como você vai conseguir zerar suas dívidas e conseguir prosperar nessa terra. Então o link desse curso está aqui abaixo. Se você não quiser entrar para a nossa comunidade, não tem problema nenhum. Se você não quer entrar para a comunidade de inteligência financeira bíblica, do Servo Pleno, não tem problema nenhum. Mas continua ligado no canal que eu vou continuar postando dicas para você. Ok? Confere se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muita gente. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.